em Isaías capítulo 9. Toda palavra profética, todo livro profético que nós abordamos na Bíblia, nós precisamos ter em mente uma visão tridimensional. O cumprimento dessa profecia do ponto de vista histórico, a profecia do ponto de vista messiânico e a profecia do ponto de vista escatológico, fim dos tempos. Então nós temos, do ponto de vista histórico, muitas profecias que já se cumpriram em Israel. Muitas profecias que foram declaradas pelos profetas, mas que naquela época mesma, ela já foi cumprida. Por exemplo, nós temos a profecia de Jeremias, capítulo 25, onde o cativeiro babilônico foi profetizado. E não somente a ida do povo de Deus para a Babilônia, mas também o tempo de permanência lá, 70 anos. E nós temos o profeta Jeremias, tanto no capítulo 25 quanto no capítulo 29, dizendo que isso aconteceria e que duraria 70 anos. E o cativeiro de Judá na Babilônia foi no ano 586 antes de Cristo e durou até o reinado de Ciro, o rei persa, que foi 539 antes de Cristo, portanto, em 70 anos. Essa profecia, obviamente, do ponto de vista histórico, ela foi cumprida. Também a destruição do templo de Jerusalém. Em Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz que a terra seria destruída e também o seu templo. E quando foi no ano 70 depois de Cristo, com o imperador romano Tito, houve uma grande revolução em Jerusalém e o Império Romano destruiu completamente a cidade e, pior, o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, porque o templo foi aquele construído por Salomão, depois aquele reconstruído por Esdras e Neemias, depois aquele reformado pelo grande Herodes. E aquele templo suntuoso, com várias pedras, lembra dos discípulos saindo do templo e dizendo assim, Senhor, que pedras, que pedras. Jesus falou assim, pois eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. E essa profecia, portanto, profetizada por Daniel, capítulo 9, versículo 26, foi cumprida no ano 70 depois de Cristo. Nós temos, por exemplo, a restauração depois do exílio da Babilônia, onde Isaías, no capítulo 44, Jeremias, no capítulo 3, profetizaram que haveria restauração. Eu vou trazer o meu povo de volta para a sua terra. Eu trarei este povo e eles habitarão na terra que eu prometi e eles vão também restaurar o templo que foi destruído. E isso aconteceu. E nós temos o registro do cumprimento dessas promessas e profecias em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O profeta Aías, em 1 Reis, capítulo 11, profetizou que o reino de Israel, naquele tempo governado por um só rei, primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão, mas Davi é que uniu todas as tribos, então se tornou o grande reino de Israel. Salomão deu sequência a essa dinastia de Judá, também sobre todo o reino unido, mas o profeta Aías, quando percebeu já a morte de Salomão, profetizou, esse reino será dividido, e não deu outra. Roboão, quando assumiu, foi pegar conselhos, tomou os conselhos errados e Jeroboão, que já tinha sido profetizado sobre ele, governou no reino do norte. Assim também nós temos, há quem diga na teologia que Ezequiel, capítulo 37, lembra do texto de Ezequiel, capítulo 37, o vale dos ossos secos? Vale dos ossos secos, onde o Senhor leva Ezequiel para um vale onde tem um monte de ossos secos e aqui dali está representando Israel, está representando o clamor de Israel, está representando o clamor daquele povo que está se sentindo como seus ossos estivessem secando de tanta aflição, e diz o texto que ele começa a profetizar, e aqueles ossos eles são revestidos de carne, de tendões, de pele, depois Deus sopra sobre eles o Espírito e eles voltam a viver. Muito bem, lá no finalzinho desse texto, em Ezequiel, se você quiser abrir, eu vou até ler aqui, ele diz assim, no versículo 14, porém vocês o meu Espírito e vocês viverão, eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Alguns pegam este texto aqui, tendo como cumprimento em 1948, quando o povo de Israel voltou para a sua própria terra, tendo assim cumprido com a grande nação de Israel. Agora não é mais aquela mesma nação dos tempos bíblicos, mas sim um Estado, e de certa forma cumprindo o que Deus falou. Eu vou trazer vocês de novo para a terra e vou estabelecer vocês como nação nessa terra. E hoje nós temos a nação de Israel estabelecida naquele lugar lá. Muito bem, tudo isso mostra esse caráter histórico, existe o caráter messiânico e o caráter escatológico. Quando eu olho para este texto aqui, de Isaías capítulo 9, você pode voltar para ele, Isaías capítulo 9,
Nós percebemos que ele tem um aspecto histórico, porque Deus está prometendo um alívio para esse povo e um alívio naquele tempo e naquele espaço, na história do sofrimento que eles estavam vivendo. Nós percebemos o caráter messiânico, porque ele está apontando para a redenção, ele está apontando para Jesus Cristo, principalmente no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nós sabemos que esses títulos messiânicos aqui se cumpriram plenamente em Jesus Cristo. Lembra quando ele estava na sinagoga, que abriu o livro de Isaías e foi no capítulo 61, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fechou depois e disse: hoje se cumpriu a Escritura. Hoje se cumpriu o que está escrito aqui neste lugar. Portanto, nós vemos o caráter messiânico e o caráter escatológico, que, muito embora no tempo e no espaço experimentemos momentos de refrigério, nem sempre esses momentos de refrigério perduram para sempre. Nós vivemos na oscilação entre tempos de bonança e entre tempos de depressão, tempos de angústia, de aflição. Então nós vivemos nessa oscilação de tempos em que nós nos alegramos, nós celebramos as vitórias que o Senhor nos dá, e o dia mau, que precisamos resistir na unção do Espírito Santo. Dessa forma, eu quero abordar este texto aqui com essa tríplice perspectiva histórica, messiânica e escatológica, para principalmente usá-lo como um instrumento de esperança em nossas vidas e em nossos corações. Gilbert Regina, um palestrante empresarial, ele cita um provérbio, lá, um aforismo, que era a palavra que eu estava procurando. E ele diz assim: quem perde dinheiro, perde muita coisa. Quem perde amigos, perde mais ainda. Mas quem perde a fé e a esperança, perdeu tudo. Quem perde dinheiro, perde muita coisa, é verdade. Nós necessitamos de dinheiro. Mas quem perde amigos, perde mais do que dinheiro. Perde a afetividade, perde o instrumento de calor humano, que pode ser instrumento de consolo para o nosso coração. E quem perde a fé e a esperança, perde tudo, porque não tem mais aonde se agarrar. Eu quero usar esse texto exatamente como um instrumento de fé e esperança para os nossos corações. Eu quero abordar Isaías 9 como ele sendo um instrumento da parte de Deus, não somente ele apontando para a redenção em Jesus Cristo, não somente apontando para o cumprimento histórico, que Deus estava trazendo livramentos sobre a vida de Judá, aos ataques da Assíria, aos ataques de Senaqueribe, que estavam tentando derrubar completamente Jerusalém naquela época, e Deus segurou por um tempo, mas depois nós sabemos que, dada a impiedade de Judá, eles acabaram indo para Babilônia. Não somente no tempo escatológico, como um dia isso acontecerá, mas no dia de hoje, nós podemos usar esse texto como instrumento de esperança. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele nasce em nossas vidas, ele certamente nos concede vitória nas nossas demandas, nas nossas lutas. Diz o texto aqui, versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória dos midianitas. O Senhor certamente quebra o jugo, e eu gosto dessa expressão, do Senhor quebrar o jugo, porque ele está dizendo ali, para aquele povo que estava debaixo da opressão do povo assírio, que estava vindo do norte para o sul, oprimindo, cercando as suas plantações, cercando os seus currais. Então eles viam, por exemplo, os carros de bois que aravam a terra, os carros de bois também que preparavam a colheita, e o gado que estava já no seu curral. Eles olhavam para aquilo dali tudo e percebiam que o avanço do reino do norte, da Assíria, por exemplo, que já tinha derrubado Israel, que já tinha derrubado o reino do norte, estava vindo sobre o reino do sul, e eles percebiam que aquilo dali poderia causar uma grande destruição. Mas o Senhor está dizendo assim: o nascimento do Emanuel, o nascimento do Deus forte, do maravilhoso conselheiro, do príncipe da paz, vai te dar vitória sobre essa opressão que você está sentindo. Observe no capítulo 10 aí, vira um pouquinho a página aí. Versículo 26. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian. Lembra que lá no 9 a gente leu que, como nos dias, a vitórias, como no dia da vitória sobre os midianitas, aqui ele faz mais uma vez alusão aos midianitas, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará como fez no Egito, fazendo agora uma alusão de livramento e de vitória, quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, o jugo que será despedaçado por causa da gordura. A ilustração é belíssima, a gente não entende, mas é bela. Mas a partir do momento que a gente
observa um pouquinho, leva para este contexto histórico, leva para a cultura daquela época e começa a entender essa ilustração, essa metáfora, ela ganha beleza e abrilhanta os nossos olhos, trazendo esperança para que nós consigamos resistir à opressão e ganharmos vitória. Você quer ver só? Jugo era um instrumento que era colocado sobre os ombros dos bois. Então nós temos uma vara e um boi de um lado, um boi do outro lado, e sobre esses bois, essa vara descansava. Para ela não ficar correndo para um lado e para o outro, eles colocavam como se fossem duas forquilhas no pescoço desses bois, para que eles pudessem tracionar sem o jugo ficar para lá e para cá, ou seja, para prender mais ainda, para apertar mais ainda. Só que Deus está falando o seguinte: o jugo está sobre os seus ombros, mas a gordura vai arrebentar esse jugo. O que significa isso? Significa que mesmo nós, estando debaixo de opressão, mesmo nós, quando estamos debaixo de aflição, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos alimentando com a sua palavra, o Senhor está ministrando sobre nós promessas de vitória, e aquilo vai nos fortalecendo. O boi, quando ele estava debaixo daquele jugo ali, mas quando ele não era cerceado da sua alimentação, privado da sua alimentação, ele ia se fortalecendo, ele ia engordando, ao ponto do seu pescoço enlarguecer, aquela forquilha não mais aguentava, suportava aquele fortalecimento do boi, do touro, e quebrava. E quando quebrava, ele escapulia do jugo. Pegou a referência então? O Senhor está nos fortalecendo para nos dar vitória. O Senhor, mesmo quando estamos debaixo de aflição, Ele fala: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mesmo quando nós estamos em angústia profunda, Ele coloca sobre nós a unção do Espírito Santo e diz: a alegria do Senhor é a nossa força. É quando somos fracos que o Senhor nos faz fortes. É quando o Senhor vai alimentando a nossa alma com a sua palavra, vai alimentando a nossa alma com a esperança, com as promessas dele. Isso vai nos fortalecendo, vai nos tornando robustos diante de um mundo hostil. E isso nos faz engrossar o pescoço, nos faz realmente engrossar a nossa casca, ao ponto de nós suportarmos aquele momento de provação inicial para nos vermos livres com o dia da vitória em nossas vidas. Portanto, Jesus em nossas vidas nos dá vitória. Vitória essa que é maravilhosa, que é extraordinária, como foi no dia da vitória sobre os midianitas. Aqui ele faz uma referência da luta épica de Gideão contra os midianitas. Os midianitas que eram abundantes, diz o texto que eles eram como areia que está na praia, ou seja, aquele tanto de gente, aquele tanto de soldado, aquele exército gigantesco, e o Senhor separa Gideão com apenas 300 homens. E promoveu grande vitória. E é claro, é óbvio que por mais que seja hábil, que seja experiente, que seja forte, que seja aquele competente soldado, ele não vai dar conta de tantas coisas assim. Nós temos algo extraordinário na Bíblia. Por exemplo, um dos valentes de Davi, diz o texto que ele lutou tanto contra os seus inimigos, os filisteus, que a espada dele grudou em sua mão. Agora imagine você, a espada dele ficou grudada em sua mão. E naquele dia, ele derrotou 800 soldados inimigos. Ele sozinho. Veja, meu irmão, minha irmã, a vitória que o Senhor nos concede não é pela nossa força. Porque a gente olha para um texto desse, a gente acredita porque está registrado. E a gente sabe o que aconteceu porque o Senhor mesmo concedeu essa vitória e essa vitória foi testemunhada. Mas nós sabemos que isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Só sabemos que isso só é possível quando vem algo extraordinário sobre nossas vidas. Algo que é sobre-humano. É do Senhor, é do céu, é do Todo-Poderoso sobre nossas vidas. Dia da vitória. O Senhor nos concederá vitória. Em segundo lugar, o Senhor, Jesus Cristo, quando nasce em nossas vidas, Ele nos dá vitória e Ele nos dá descanso. Versículo 5. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Tudo aquilo que estava sendo usado no tempo da angústia, no tempo da aflição, no tempo da labuta, no tempo da guerra, será descartado quando Jesus Cristo vem sobre nossas vidas e nossos corações. Um descanso. E eu, orando pelos irmãos que prestam concurso, vestibular, provas de toda sorte, eu me lembrei deste texto aqui em suas orações, porque toda caneta, toda apostila, todo livro preparatório para essas coisas, uma hora será descartado, uma hora vai passar, você não precisará mais disso. Tudo aquilo que foi usado para você se preparar para o dia da vitória, um momento o Senhor vai dar o descanso para você. Obviamente que existe um outro nível, novos estudos, novas
novos enfrentamentos que precisam de novos instrumentos. Mas o fato é que entre uma coisa e outra, o Senhor dá descanso em nosso coração. Uma hora a gente vai conseguir descansar na presença do Senhor. Ele é o nosso descanso. Aqui faz referência especialmente àquela pessoa que está cansada de suas angústias. Ora tanto, não desista, porque Jesus nasce em nossas vidas e nos dá descanso. Jesus nasce em nossos corações e nos promove tempos de refrigério, tempos em que nossas orações são respondidas. Este povo ansiava por descanso. Eu não aguento mais lutar, Senhor. Eu não aguento mais brigar com meu esposo. Eu não aguento mais brigar com meus pais. Eu não aguento mais brigar com meu vizinho. Eu não aguento mais brigar com a pessoa lá do meu trabalho. Eu não aguento mais brigar com aquele que parece ser meu amigo, mas não é meu amigo. Senhor, eu preciso de um descanso. Jesus Cristo nasce em nossos corações e Ele nos oferece refrigério e descanso. Ele oferece refrigério e descanso em nossas vidas. Em último lugar, quando Jesus Cristo vem em nossas vidas, Ele concede vitória, Ele concede descanso e Ele concede paz. Paz sem fim. Versículo 6. Se você observar direitinho neste texto, eu estou seguindo a exposição dele. Versículo 4. Por quê? Porque tu quebraste o jugo. Por quê? Versículo 6. Porque toda a bota do guerreiro será alimentada como pasto para o fogo. Versículo 6. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Ou seja, que terá o governo sobre os seus ombros, Jesus. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E este governo que está sobre os ombros dele, versículo 7, se estenderá e haverá paz sem fim. O resultado do governo de Deus em nossas vidas é alcançarmos essa paz. Paz sem fim. O governo que está sobre os ombros dele é manifesto em nossas vidas, em todas as áreas que nós enfrentamos. Maravilhoso conselheiro, quem não precisa de sabedoria, quem não precisa de conselho daquele que conhece o nosso caminhar, que sabe, porque quando nós vamos nos aconselhar com uma ou outra pessoa, até mesmo com um profissional da mente, um psicólogo ou psiquiatra que seja, aquele que vai fazer uma terapia conosco, às vezes nós apresentamos alguma angústia, ele vem com um conselho sobre nossas vidas, ou aquela pessoa vem com um conselho sobre nossas vidas, e ficamos martelando na nossa mente. Mas você não sabe direito o que está acontecendo, você não sabe o que eu já fiz para tentar vencer esse problema, você não sabe aquilo que eu enfrento no dia a dia. Na verdade, parece ser fácil, mas não é fácil desse jeito. Só que Jesus é um maravilhoso conselheiro, ele sabe todas as coisas. Ele sabe das nossas angústias, Ele conhece o nosso caminhar, Ele sabe o ambiente que nós vivemos, Ele sabe o que nós já tentamos fazer, Ele sabe o que nós já procuramos resolver, Ele sabe quantas vezes nós já choramos, Ele sabe quantas vezes nós já nos debruçamos na palavra dEle, buscando alguma palavra que venha ao nosso consolo. Ele conhece todas as coisas e não obstante, Ele diz, eu sou um maravilhoso conselheiro e eu vou ministrar paz sobre a sua vida. Jesus ministra paz. Uma hora essa paz vai chegar no meu coração, uma hora essa paz vai chegar no seu coração. Não tenha medo, porque uma hora o Senhor vai nos envolver com a sua paz. Uma hora toda luta será vencida, uma hora o descanso nós vamos gozar dele, e uma hora a paz vai invadir o nosso coração e a nossa alma. Todas as áreas das nossas vidas, Ele é Deus forte, não há nada impossível para Deus. A derrota aos midianitas, 300 homens contra um exército que parecia areia do mar. É o Senhor que é o Deus forte, e Ele prova isso, já provou isso várias vezes, já provou isso contra Senaqueribe, que o Senhor avisou para Ezequias, rei de Judá, não tenha medo, porque essa luta é minha, Ezequias, e o Senhor foi lá, Ele mesmo derrotou Senaqueribe. Avisou isso no tempo em que os midianitas estavam oprimindo Israel, avisou isso no tempo que a Babilônia estava oprimindo aquele povo, e que Ele levantou Ciro, o rei da Pérsia, para ser um ungido do Senhor e trazer o povo de volta à sua terra e restaurar a sua sorte. Haverá paz uma hora em nossas vidas, porque Ele é Deus forte, maravilhoso conselheiro, Ele é Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade, porque essa luta que nós vivemos no dia a dia aqui, uma hora acaba. Pastor, mas mesmo que eu experimente esse descanso, goze dessas férias, dos problemas, mesmo que eu tenha vitória sobre o que eu estou enfrentando hoje, são tantas lutas e aparecem uma atrás da outra de maneira recorrente. Então, quando é que isso terá fim? Sim, terá fim, porque Ele é Pai da eternidade. Uma hora, tudo isso vai encerrar. Seja Jesus voltando para todo o olho ver ou voltando para os nossos olhos ver. Seja Ele voltando sobre toda a terra, onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará, ou seja, Ele voltando, abrindo os céus, e estendendo a mão dEle, para nos elevarmos à presença dEle, ou seja, na nossa morte. Uma hora, isso vai encerrar. Eu, quando estava em coma, houve um momento de extrema luta. Eu mesmo em coma, eu ficava me debatendo, fui amarrado na maca, mãos e pés,
ficava machucado, e na minha mente, aparentemente meu corpo ali tomado de sedação e em coma, mas era como se eu estivesse travando uma luta tão gigante, e eu não conseguia me desvencilhar, aquela angústia que apertava. Sabe quando você está num lugar assim, que de repente começa uma síndrome do pânico, começa algo assim ensurdecedor? Eu não sei quantas pessoas aqui, quantos de vocês aqui já experimentaram algo parecido, mas é como se fosse a pressão baixando, a pressão vai baixando e parece que vai pulsando algo na sua cabeça, aumentando o volume, aumentando aquela pulsação, até você desmaiar. Eu já tive as duas sensações, tanto estando em coma, quanto também desmaiando. Então é algo que vai te oprimindo, algo que vai te apertando, algo que vai te angustiando, e que você vai tentando lutar, mas o seu corpo já não reage mais aos seus estímulos. Você olha para a sua mão e ela não mexe mais, você não consegue mexer nem mesmo os dedos. Você olha para um lado, olha para o outro, tenta fugir, mas as suas pernas já não acompanham mais o seu raciocínio. Aí você olha para um lado, olha para o outro, só vê aquele desespero até que você apaga. E naquele momento eu peguei e falei assim: Senhor, eu preciso de um descanso. Toma conta de tudo que diz respeito à minha vida. Eu preciso de um descanso. E naquele momento o Senhor me deu um descanso. Eu fico imaginando que muitas vezes, quando nós estivermos prontos para partir, será algo parecido. Algo porque é inerente à nossa vida lutar pela existência, lutar pela permanência aqui nessa terra. Mas vai chegar um momento em que o Senhor vai falar assim: fique calmo, eu vou te dar paz sem fim. Fique tranquilo, a sua luta vai acabar e o Senhor vai nos dar vitória, descanso e paz em todas as áreas de nossas vidas. E às vezes será como uma experiência essa que eu tive, temporária, porque Ele me manteve aqui. Uma experiência dessa como no momento que você descansa totalmente aos cuidados dele e ele sustenta nossas vidas na palma de suas mãos. Ele sustenta o nosso ser, porque Jesus Cristo, que nasce em nossas vidas, nos dá vitória, descanso e paz. E qual é a promessa disso para nossas vidas? O zelo do Senhor dos Exércitos. O versículo 7 termina: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A garantia não está naquilo que nós conseguimos fazer, a garantia não está naquilo que as pessoas ou as circunstâncias conseguem nos oprimir e elas chegam a um momento de fraqueza e desistem. Não, não é isso. Não é porque o problema por si só ele se afastará. É porque o Senhor entrará no circuito, dando vitória para nós. O zelo do Senhor dos Exércitos, esse que luta as nossas batalhas, esse que vence e nos dá vitória, esse que tira a roupa, os instrumentos daquela luta e joga fora para nos dar descanso. Ele nos dará paz sem fim. Queria que você ficasse em pé neste momento para nós orarmos e encerrarmos a nossa mensagem com essa oração.